Bom dia, meus caramba! Eu sou o Martin, do Tuga Canadense. Para quem é inscrito nesse canal há bastante tempo, vocês sabem que eu tenho origens portuguesas e é por isso que eu sei falar português, mas não é a minha língua principal. Acho que dá para ouvir um pouco. Mas eu falo bastante bem porque a minha mãe é de Portugal e ela teve a ideia boa de me ensinar quando eu era criança. Mas eu também não falo tão bem português, porque tipo, ela falava para mim em português, mas eu respondia em francês. E ela às vezes me falava em francês, ou então ela só fala em português para me xingar ou para dizer vamos comer, coisas assim. Então afinal eu não pratiquei tanto, mas afinal eu não falo tão mal. É complicado, ok? Então eu acho que eu falo bastante bem, mas às vezes eu faço erros muito estúpidos. Tipo que nem, por exemplo, o americano que aprende português, nem ele faria esses erros estúpidos. É só eu para fazer isso. E é disso que eu quero falar nesse vídeo, porque eu recebi muitos comentários sobre isso. Então eu pensei assim, bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas isso, então, o problema é que a minha vida não faz sentido, porque assim parece que eu sou português, né? Uma pessoa que chega no meu canal fala, você tem sotaque de Portugal? E eu falo bastante bem, acho. Até recebi comentários, porque nos meus vídeos eu coloco a bandeira do Canadá, porque eu sou canadense também. Mas tipo, eu recebi comentários, você está a fingir de ser canadense, na verdade você é português, cala a boca, coisas assim. Mas na verdade eu tenho origens canadenses e minha língua principal é francês e também falo inglês, caramba. E eu moro no Canadá, então na verdade sou mais canadense do que português. Mas enfim, isso não é o assunto de hoje. E as pessoas que falam, você está a fingir de ser canadense, foda-se. Mas enfim, agora eu vou falar de outros comentários que eu recebo, que é de gente a corrigir. Isso é muito bom, podem continuar. Mas é isso que eu acho engraçado, porque às vezes eu cometo erros em português muito burros. Mas a pior coisa são os acentos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Tipo palavras com acento, tipo comentário, cardíaco, indígena, gíria. Estão a ver? Agora eu pronunciei tudo certo, porque eu verifiquei 3 vezes antes de falar. Mas normalmente essas palavras eu falo tudo errado. E sabem porquê? É por causa do francês. Porque quando eu vejo uma palavra em português, francês é parecido, mas não é a mesma coisa. Então eu falo da maneira francês, mas não se fala assim. Caramba! Por exemplo, a palavra indígena. Eu já falei isso num vídeo, vocês me falaram, eu pronuncio indígena errado, hahaha. Ok, é um pouco engraçado. Mas tipo, em francês se fala indigène. Então eu falei assim, em português deve ser parecido. Então eu falei indígena, mas é indígena. Porque quando eu não sei uma palavra em português, eu só chuto assim, eu falo, eu vou colocar um A no fim e é assim que vai ser em português. E também no outro vídeo eu falei cardíaco, que na verdade se fala cardíaco, porque em francês, mais uma vez, a culpa dele, esse filho da polícia, em francês se fala cardiaque. Então eu falei, em português deve ser cardíaco, mas não, é cardíaco. Cardíaco, caramba, porquê? Tá bom, eu vou seguir as regras, é só que, caramba, é chato. É isso, é tudo culpa do francês. E também lembrar que eu sei também falar inglês, então aí é uma grande confusão do caramba. Mas é isso também o problema, é que quando eu falo um erro assim, as pessoas vão pensar, peraí, você tem sotaque de Portugal e você fala errado. Então parece estranho, né? E além dos acentos e isso tudo, também tenho dificuldades para entender sotaques. Bom, isso já está um pouco melhor agora, mas não foi sempre assim. Às vezes até quando vou para Portugal de férias, especialmente as pessoas bêbadas da cidade onde eu fico, tipo, sabe, os tios na rua que estão bêbados e que falam para ti, eu não entendo nada. No Brasil deve ser a mesma coisa. Então, bom, eu não me preocupo muito com isso. Mas tipo, com sotaques brasileiros, tem alguns que eu não entendo tudo, vou dizer isso. Tem alguns que são de boas, tipo, por exemplo, nordestino. Quando o nordestino não fala muita gíria e que fala claramente, dá para entender muito bem. Tipo, pessoas do norte, do sul, de São Paulo, é só não usar gíria e falar claramente. Mas se não tem isso, às vezes pode ser complicado para mim. Mas... Caramba, me engasguei. Mas eu vou dar um exemplo. Meu pai é canadense, né? Mas ele aprendeu português, de sotaque de Portugal. E no outro dia, eu assisti um filme com ele, mas não tinha em francês, só tinha em português. Mas a dublagem do Brasil. Então a gente falou, bora assistir. Ele sabe português, ele aprendeu. Mas 3 minutos depois de começar a assistir o filme, ele me perguntou, eu não entendo nada. E me pediu para pôr as legendas. Então isso, para ele que aprendeu português de Portugal, para ele é complicado entender português brasileiro em geral. Então, ao menos estou feliz que eu não
sou o único a ter dificuldades com isso. Bom, também agora que eu tenho a cada vez mais contato com brasileiros, mesmo antes desse canal eu já tive amigos brasileiros. Na verdade, eu ensinava francês para alguns de vocês, que já são inscritos há muito tempo, então eu já estava acostumado. Eu também ouvia bastante música brasileira e vídeos de youtubers brasileiros também. Então é isso, quando você está acostumado é fácil, exceto quando é nordestino. Eu posso ficar 10 anos no Nordeste, eu acho que nunca vou entender tudo. Mas é isso, agora eu falo um pouco mais a cada dia, porque além disso eu sempre falo francês e eu só vou 2 semanas por ano para Portugal para falar com a família. Então além disso eu nunca falo. Só a minha mãe mais uma vez que me xinga às vezes em português, mas é só isso. Mas agora eu faço vídeos a cada dia, eu falo com inscritos. Falando disso, pequena propaganda, mas vão lá e me seguir no Instagram. E mais uma coisa, antes de acabar esse vídeo, eu recebo às vezes comentários tipo: parabéns, você fala bem português. Então isso é muito fofo, obrigado. Mas tipo, eu não sei o que responder, porque português não é a minha língua principal, eu já falei, mas eu aprendi quando eu era criança. Tipo, eu nunca fiz muito esforço para aprender português. Aprendi bastante português quando eu era criança. Seria tipo falar para um mexicano que mora nos Estados Unidos, falar para ele: parabéns, você fala bem espanhol. Tipo, não faz sentido. Mas uma coisa que é verdade, eu falo melhor português agora do que 2 ou 3 anos atrás. Eu melhorei um pouco. Tipo, a minha gramática antes era uma bosta. Desculpa, mas era uma bosta do caramba. Agora está mais fluido. Os acentos do caramba, eu consigo falar melhor. Tipo, indígena, gíria. Isso tá bom, eu entendi. Entender sotaques do Brasil eu consigo melhor. Então isso, afinal, português é complicado, mas tá bom. E ainda bem que minha mãe me ensinou. Imagina alguém que aprende português desde zero, do início. 1 minuto de silêncio para eles. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu gosto de fazer vídeos assim que eu falo da minha vida, pequenos vídeos divertidos assim. Não sei se vocês querem mais assim. Eu sei que não vai ter sucesso, mas foda-se. Eu gosto de falar da minha vida para vocês. Quem está interessado, então beleza. E os outros, então é assim a vida margarida. Mas é isso, obrigado por sempre me apoiar. Estamos com 75 mil inscritos hoje. Não sei quando esse vídeo vai ser publicado, vamos ver. Mas é isso. Então por favor, clica em gostei e se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com os seus amigos. Talvez você tenha amigos que aprendem português, ou então pode mandar ao seu amigo só para zoar da minha cara, da maneira que eu falo os acentos. Enfim, obrigado por ter assistido e até a próxima.